Na história de capa do capítulo 1136 de One Piece, Yamato obriga Holden a levá-los à sua base secreta e, para nossa surpresa, aparentemente não se trata do Queen Magrelo esbelto belo, mas sim do Who's Who. Curiosamente, num período do mangá em que a gente está tentando entender quem é essa figura com o rosto do Shanks. E nesse capítulo a gente vai ter uma resposta definitiva para ser ou não o Ruivo. Você percebeu isso? Então, na real eu tirei a introdução porque o vídeo já tava muito grande, mas tá com muita coisa maneira, de verdade, tá super legal, então fica ligado. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês o review do capítulo 1136 de One Piece, que foi simplesmente espetacular, é muita coisa como você viu na introdução. Então sem mais delongas, tá? Só vou te pedir aquele like que ajuda pra caramba e também se inscrever no canal se não é inscrito, se junte a essa tripulação e vamos navegar nessa vinheta no review do capítulo 1136 de One Piece. Que coisa maravilhosa, meu One Piece é fantástico, sim! A cultura de Elbaf e a influência humana. Eu sei que o Luffy comendo carne de alce pode ser assustador para alguns, visto que o Chopper é um membro do bando e uma rena, né? Mas assim, primeiro que o Chopper é um ser consciente, tá? Ele tem consciência. Segundo que o Luffy já chamou o Chopper de comida de emergência e também tentou comer ele 2 vezes, tá? Então o que é um alcezinho ali relaxado, né? Que surpresa é essa? Eu não sei. Enquanto o Kron, que tem vários paralelos com o Luffy pequeno, tá fazendo a pose de Nika, o que é bem curioso de se notar, até porque eu acredito que ele vai ter um papel importante lá no futuro de One Piece. O Jaru comenta que grande parte dos humanos chega em Elbaf, conhece o submundo e decide meter o pé. Isso me pareceu algo que Oda estabeleceu para manter essa ilha lendária intocada pelas mãos humanas, além de uma região que, assim como o Ano, fica mais isolada do mundo e sua cultura acaba não sendo propagada mundo afora. Por isso, a lenda de Nika é tão cultivada dentro de suas terras e acaba não chegando propriamente para o exterior. Assim como os elementos do exterior acabam também não chegando propriamente para Elbaf. Como fica claro com os gigantes tietando o Brook e o Jinbe, porque eles nunca viram outras raças. Então, assim como o Ano, né, não há uma grande influência de outras culturas. Só a questão da pacificação trazida pelo Rei Harold, que é um tema que parece fundamental para o arco que acaba de começar. E falando, tá, em começo, como janeiro é o início do ano, a Insider trouxe uma solução inteligente para durar por todo 2025 e além, tá? Os kits Insider são totalmente práticos, as roupas são duráveis e já estão em promoção no site. Agora atenção nisso aqui, tá? Clicando no primeiro link da descrição, você já adiciona automaticamente o cupom de 12% off, que é cumulativo com os descontos especiais dos kits, ou seja, meu querido, é desconto em cima de desconto, sendo que cada peça dentro do kit já tá com um valor promocional. É uma loucura e dá pra ficar bonitão, rapaz! Além disso, o tecido tecnológico aqui da Insider evita o mau cheiro, não desbota com o passar do tempo e, cara, seca rapidinho, tá? Papo reto, a qualidade de verdade, mano, me impressionou. Pelo custo-benefício, vale muito, muito, muito a pena. Você pode sair por suas aventuras sem se preocupar com o cheiro, sabendo que tá bem trajado e pronto para a próxima jornada. Então clica no primeiro link da descrição, aproveita esses benefícios que são por tempo limitado e já começa o ano com muita praticidade. E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, a camisa é boa mesmo, sem sacanagem. E antes de continuar, vale esse detalhe, olha o tamanho do Jaru comparado aos outros gigantes, cara, o maluco é pelo menos 2 vezes maior que geral. Será que eles continuam crescendo sem parar até morrer? Então um gigante com 400 anos é literalmente um gigante entre os gigantes? Será que Elbaf realmente tem a capacidade mística de gigantificar as pessoas que ali permanecem? E por isso o aviso de Luiz Arnaud de não ficar muito tempo pela região? A verdade sobre os gigantes ancestrais. A interação segue com o Sop contando aos gigantes verdades que parecem mentiras, plantando sua semente de reconhecimento como um bravo guerreiro do mar aos olhos gigantes. O destaque fica para quando temos mencionado que a tripulação derrotou Wars. Os nativos de Elbaf comentam que ele é um guerreiro lendário entre a raça dos gigantes, e aqui a gente tem uma distinção muito importante para fazer.
Os gigantes ancestrais não são uma raça diferente dos gigantes, apesar de serem consideravelmente diferentes, tá? Eles são considerados uma outra tribo dentro da raça dos gigantes. Até agora, a gente só tem essas duas tribos de gigantes conhecidas, os gigantes típicos e os gigantes ancestrais. Mas eu também acredito que os Ethical Brothers pertencem a uma raça de gigantes e fazem parte de uma tribo ainda não nomeada, 2 vezes maior que os gigantes típicos e também cobertos de pelos brancos. E outra curiosidade sobre essa página é a seguinte: assim como Oimo Yukashi, essa personagem aqui é inspirada em Vicky the Viking, mais especificamente na Ylva, que é a mãe do protagonista. Eu fico me perguntando se ela é a mulher do Stansen ou algo assim, porque ele é baseado no pai do Vic. Pra quem não sabe, tá? Esse era o desenho favorito do Oda quando criança, que apaixonou ele por piratas, por vikings. Então o arco de Elbaf com certeza vai ter muita referência dele. O que eu acho interessante aqui é que o Wars morreu relativamente novo, ele tinha 159 anos, há 500 anos atrás, ou seja, o Jaru, que tem 408 anos, pode ter ouvido histórias diretamente de alguém que tenha tido contato direto com o Wars. Mais um elemento que reforça, né, como a história dos gigantes consegue ser tão bem preservada devido à longa expectativa de vida que eles possuem. Deus da libertação versus o Deus da destruição. A conversa se mantém muito interessante quando a escória do Road comenta sobre o desejo dos gigantes de se tornar o Deus do Sol e governar o mundo. Conceitos que, inclusive, parecem não coexistir. Se tornar o Deus do Sol não é sobre governar o mundo, é sobre liberdade. E todos que gostariam de se tornar essa figura lendária com esse propósito, né, jamais seriam capazes disso. Só que a magia realmente acontece com a reação dos gigantes, se esporrando na porrada por discordarem sobre o que é de fato o Deus do Sol. Para muitos, ele se trata do Deus da libertação e para muitos outros, o Deus da destruição. Eu sei que muita gente pode pensar no Luffy e Musama, Joy Boy e Musama, mas a verdade é só uma. Os dois conceitos, ou os três, se você for colocar aqui também o Deus que ri, são exatamente o mesmo. Não antagônicos, como Oda quer dar a entender ao colocar essas percepções opostas se conflitando em um combate. A libertação desse mundo vai vir através da sua destruição. O Deus da libertação é o Deus da destruição. A gente tem muitos exemplos claros disso, como o mito do Ragnarok da mitologia nórdica e a passagem do Apocalipse da Bíblia, do cristianismo. Ambos abordam o fim do mundo e a destruição cíclica, trazendo a renovação e recomeço de um mundo mais puro. Como Luffy na Quinta Marcha é inspirado no Hanuman, que é uma deidade hindu, eu acho muito legal a gente levantar dois conceitos dessa mitologia. O primeiro é o Pralaya. Assim como o Apocalipse e o Ragnarok, o hinduísmo tem o seu universo passando por ciclos de criação, preservação e destruição. Pralaya é o período quando o universo é destruído para dar lugar a uma nova criação. A ideia é que a destruição permite que um novo ciclo de existência se inicie. É um período de renovação. E o segundo conceito, que se aproxima ainda mais de One Piece, é o Kali Yuga e o Satya Yuga. Kali Yuga é a era de escuridão e corrupção no ciclo temporal do hindu. Quando ele termina, o mundo renasce no Satya Yuga, a era da verdade e da pureza. Esse ciclo simboliza a renovação moral e espiritual do universo, e atualmente em One Piece a gente tá vivendo os 800 anos de escuridão, os 8 séculos de uma noite sem fim. É o período de Kali Yuga, a era da escuridão e da corrupção. A destruição desse mundo como a gente conhece hoje vai acontecer trazendo a era da verdade e da pureza. Simplesmente o amanhecer de um novo mundo. O cometa Harley, a língua antiga e a destruição do mundo. Para contribuir com esse pensamento, o Jaru segue esse diálogo fantástico com mais informações muito interessantes. Ele diz que a mitologia de Elbaf, chamada Harley, é escrita em uma língua antiga que ninguém consegue traduzir, então as interpretações são diferentes. De acordo com as lendas, o mundo já foi destruído 2 vezes. Como diria Jack, o Estripador, vamos por partes.
Primeiro, a questão da mitologia se chamar Raleigh. O que me chamou muita atenção aqui é que hoje é muito claro como os elementos mais importantes de One Piece estão conectados ao espaço sideral, ao sistema solar. E eu não acho que esse nome tenha sido escolhido por acaso, e sim para fazer alusão ao cometa Halley. O único cometa de curto período visível a olho nu que é conhecido por reaparecer por volta da Terra a cada mais ou menos aí 72, 80 anos. Eu vejo isso como mais um elemento que contribui para a ideia desse conceito cíclico, né? De reaparição de uma figura tão brilhante e destacada, inclusive no meio da noite escura. Outro ponto que eu não poderia deixar de destacar é que Halley no nórdico antigo significa governante ou comandante. Em algumas interpretações em feminino também pode significar heroína. Enfim, tá? É um nome que faz bastante sentido tanto para o escandinavo antigo ou também como para o cometa Halley e também casa bem, obviamente, com a mitologia de Elbaf. Mas eu sei que você pode estar pensando agora, tá? Você é um cara inteligente, sagaz e já sacou tudo, meu irmão. Os caras estão falando que essas lendas são escritas numa língua antiga que ninguém consegue traduzir, mas nós temos nossa querida Nico Robin no bando, capaz de ler escrituras ancestrais. Só que eu temo, tá, que essa língua antiga que eles estão falando é realmente uma língua muito mais antiga do que a que está presente nos poneglyphs. E por que eu digo isso, tá? Joy Boy e sua galera foram os responsáveis por cravar a verdade desse mundo em pedras indestrutíveis, mas isso aconteceu há 800 anos. Em Elbaf, as lendas não estão falando sobre Joy Boy, as lendas estão falando de Nika e não do século perdido, uma figura que antecede Joy Boy por muito tempo, que deve ter vivido nesse mundo, se minhas estimativas estiverem corretas, entre 4.000 e 5.000 anos atrás. Eu sei que você está pensando, por que isso? Então vamos lá. Primeiro é que a gente descobriu recentemente que Nika é uma coisa, Joy Boy é outra coisa e Luffy é o terceiro elemento, né? O Garou menciona que o mundo foi destruído 2 vezes. Eu acredito que uma com Nika e a outra com Joy Boy, certo? Beleza. Mas por que eu acredito que a primeira destruição do mundo com o Deus do Sol tenha acontecido há 5.000 ou 4.000 anos? Porque são nessas datas que a gente tem os 2 únicos acontecimentos da história que a gente sabe que ocorreu algo que pode remeter a um recomeço. Há 5.000 anos, a Árvore do Conhecimento nasceu numa ilha que futuramente seria chamada de Ohara. O nascer de uma árvore é o início de um novo ciclo, o florescer de um novo começo. Há 4.000 anos, o Palácio de Alubarna foi construído numa terra que a partir desse momento seria conhecida como Alabasta, região cuja bandeira ostenta o símbolo do sol desde sua origem. Então o que eu acredito? Tá? Nesse período, entre 5 milênios e 4 milênios atrás, o mundo renasceu numa era de luz, com a Árvore do Conhecimento surgindo, Alabasta sendo fundada com o símbolo do sol, e então o mundo entrou num período realmente iluminado, que culminou nesse gigantesco avanço tecnológico e também na união dos povos. E aí, meu irmão, surgiu o grande reino, tudo funcionava muito bem, até que há 900 anos, uma nova ameaça surgiu. O novo Deus do Sol, Joy Boy, tentou combater esse inimigo, mas acabou sendo derrotado. Nesse período, o mundo renasceu numa era de escuridão. Agora resta ao novo Deus do Sol, Monkey D. Luffy, trazer o amanhecer, um processo que vai destruir o mundo e fazer ele renascer em uma nova era de luz. Hoje o Luffy é o deus da libertação por motivos óbvios que a gente já viu ao longo da série, mas também é o deus da destruição como a previsão da Madame Shirley aponta. Ele vai acabar destruindo a Ilha dos Tritões, mas vai ser um evento importante e positivo, não desfavorável como Oda quis dar a entender. Os dois são um. A destruição vai trazer a libertação. Inclusive, tá, pode ser que Musamá tenha usado essa vertente de Deus da destruição para convencer as pessoas, os 20 reinos antigos, a se unirem contra Joy Boy. Não faz sentido isso. Se existe a interpretação de libertação e a de destruição, e Musamá pode ter usado a narrativa contrária de destruição para assim criar seu exército, criar seus aliados contra Joy Boy. E eu te pergunto, sabendo dessa lenda, dessa figura que promete voltar e trazer destruição, qual seria a narrativa que você compraria? De qual lado você estaria há 900 anos atrás?
Parece que realmente não é uma questão só de preto no branco, né? Parece que o universo de One Piece é muito, muito mais cinza do que alguns julgam. Enfim, eu acho que essas 3 destruições do mundo, tá, são bem por aí, mas vale ressaltar que quando a gente vai falar da destruição do mundo, a gente não tá falando dele literalmente acabando e surgindo outro do zero. Vai ter muita destruição no final de One Piece, muito caos, mas muita gente vai sobreviver. A limpeza que Musama promete fazer vai acontecer, mas no fim, a sua vida que vai ser varrida da existência. Porque talvez, no fim das contas, só a sua interpretação sobre a figura Deus do Sol tenha sido equivocada. Mas que ele é maligno e malvado, isso aí não dá pra negar, né? Olha o mundo que esse vacilão construiu. E eu também acho interessante questionar agora quem foi o primeiro inimigo do primeiro Deus do Sol, Nika, né? Quem ele teria enfrentado nesse período do fim do primeiro mundo? Teria sido algum gigante lendário e por isso o mito de Nika foi tão preservado na região de Elbaf? Será que é por isso que eles acreditam numa profecia de um gigante amaldiçoado e intitulam Loki dessa maneira? Por acreditar que ele é na verdade uma figura antagônica ao Deus do Sol, porque algo assim aconteceu na primeira destruição desse mundo? Eu gosto bastante dessas ideias aqui, eu acho que tem muita coisa a pensar, tá muito aberto, mas a gente tem espaço demais e elementos super mega interessantes pra gente teorizar. Mas tem um detalhe interessante de levantar, né? Porque assim, se mencionam também a segunda destruição do mundo e a gente estima que ela aconteceu com o Joy Boy, é possível que sim, a língua antiga que está escrito a esse mito seja exatamente a língua antiga que a Robin consegue ler. E sabe o que eu tô achando, cara? Que esse Raleigh aí, se bobear, pode ser um belo de 1, 2 ou 3 poneglyphs do rio Poneglyph. Meu irmão, vai saber, cara. Ai, papai, o One Piece é muito bom. Nossa, meu One Piece é muito bom, né, cara? Que alegria, meu. Que felicidade. A aparência de Nika e seus segredos ocultos. Tem coisa que parece boba, mas de verdade me emociona. E essa imagem de Nika foi exatamente isso. É difícil explicar, só que quando eu virei a página virtualmente, né, e me deparei com essa figura, cara, me bateu de um jeito tão especial, como se estivesse muito além do que só tá ali. Eu achei muito maneiro, muito artístico, muito forte. E depois de analisar os seus detalhes, eu percebi que tem muita coisa especial só nessa imagem, tá? Para ser mais preciso, 3 elementos. Então vamos começar falando de 2. A espada e o escudo de Nika. A gente conhecia essa figura como usuária de uma espada e uma lança, mas como já ficou claro, as versões do mito divergem e é difícil cravar o que é certo e o que é errado. Mas como a primeira imagem que tínhamos de Nika era da mente de Ruisru, é bem provável que essa agora se assemelhe mais à realidade. O que eu quero questionar é, será que essa lâmina na mão de Nika não é a mesma que hoje perfura as terras de Elbaf? Eu sei que parece um exagero absurdo pelo seu tamanho, mas a gente tá falando de Nika, né, do poder mais ridículo do mundo. Então eu não descartaria nunca a possibilidade dele conseguir atingir um tamanho absolutamente colossal. Muitas vezes maior do que o Luffy fez em Onigashima e encaixar essa espada e crava ela lá na terra dos gigantes. Será que o inimigo dele no passado também tinha proporções assim titânicas, colossais? Se fosse algo desse jeito e a gente tivesse que dar uma viajada na maionese, né, eu diria que pode ser Jormungandr, até seguindo a mitologia nórdica, né? A serpente que circunda o mundo. E que se bobear, já falei sobre isso, né? A Red Line parece representar Jormungandr no universo de One Piece. Se bobear, cara, esse continente aí, que é o único continente de todo One Piece, mano, já foi vivo em algum momento, vai saber, calma, tá? Eu sei, é uma loucura, eu sei que é uma loucura, mas vai saber. Isso aqui foi a parte mais viajada, mas vai saber. Né? Seria uma verdadeira batalha entre 2 titãs capazes de literalmente destruir o mundo. Mas ainda mais interessante que a espada é obviamente o seu escudo que ostenta o símbolo do sol presente no emblema do clã Kozuki, na bandeira de Alabasta, na igreja do Kuma, no pingente da Bonnie, nos próprios escudos de Elbaf e por aí vai. Curioso como lá em Skypiea a gente tem essa imagem cravada na pedra, da figura de uma cobra humanoide, de uma serpente humanoide ostentando um escudo circular com a imagem do sol, e alguém com roupas mais semelhantes a que a silhueta de Nika parece usar, sustentando uma espada em mãos.
Teria sido a primeira batalha do Deus do Sol e seu inimigo há milênios, talvez relacionado a uma serpente. Seria Joy Boy contra talvez Imu-sama. E essa é uma das faces desse vilão. Curioso que pra mim a espada e o escudo não são os elementos mais interessantes que compõem essa figura, mas sim sua pele. Diferente do que a gente está acostumado a ver em One Piece, a nova figura de Nika possui a pele negra escura. Anteriormente, da cabeça do Ruiz-Ru, tinha sido apresentado pra gente sem essas nuances, apenas uma silhueta toda preta. Agora, de uma fonte mais confiável e mais precisa, ela surge assim, como que parece ser uma figura de cabelos brancos e a pele negra. Eu sei que a gente está falando de uma silhueta e a pele pode ser de qualquer cor, até azul como a do Jinbe, mas essa imagem me deu essa impressão que eu mencionei, então eu queria dizer que se o Oda realmente optar por uma pele escura para Nika, sabendo tudo que ele representa, cara, é simplesmente um acerto absurdo. Qual é a raça de One Piece que possui a pele negra e os cabelos brancos como o de Nika? Será que o primeiro Deus do Sol de One Piece foi um lunário? Será que era exatamente por isso que eles eram conhecidos como a tribo dos deuses? Por serem da mesma raça de uma verdadeira divindade? Lembram que o King aguardava a volta de Joy Boy? Eu acho que faz muito sentido o Nika original ter sido um lunário, como também acho que faz muito sentido que a cada nova imagem de Nika apresentada para nós, mais real ela seja em comparação a esse deus de verdade, como se a próxima fosse apresentar ainda mais elementos dele. A gente teve a primeira com o Ruiz-Ru, que foi assim, mais imaginativa, né? Agora a gente tem uma mais realista, que é essa aí saindo da conversa com o Jaru. E aí a próxima vai ser provavelmente ainda mais semelhante ao que foi de fato Nika, o Deus do Sol. Outro ponto que me deixa muito encucado em relação a Nika e os lunários é o seguinte: e aquele ataque do King puxando a cabeça igualzinho o Gomu Gomu no Bell? Olha o tanto que o rosto dele estica para acertar o Zoro, cara, é como se fosse um ataque do Luffy. O Deus do Sol é descrito como uma divindade que possui um corpo com as propriedades da borracha. O único lunário que a gente viu em toda a história consegue desferir um golpe que remete muito e até emula, com seus limites, o poder da Gomu Gomu. Será que todos os lunários em algum grau têm propriedade da borracha em seus corpos? Será que Nika, como um lunário, tinha isso mais expressivo, mais além do que todos os outros? Só que ainda tem um questionamento muito bom para se fazer aqui, né? Se ele foi um lunário, cadê as suas asas negras? Eu tenho uma teoria que eu já falei milhões de vezes aqui e que eu boto muita fé nela. Nem que seja um jeito do Oda fazer um retcon disso, tá? Mas pra mim, o Enel tava com seu complexo tentando simular Nika se autoproclamando Deus. Seja com sua pose igual a do Luffy transformado, com um laço semelhante à fumaça do Deus do Sol, até mesmo com os tambores em suas costas, simbolizando os tambores da libertação. E se Nika fosse um lunário sem asa, a gente já teria a resposta de por que o Enel arrancou as suas. Ele queria se tornar a versão do Deus do Sol que ele conheceu em Birka, sua cidade natal, e que ele destruiu completamente. É curioso pensar que a versão de Nika, Deus da Destruição, combina com o personagem que a gente conheceu. Ele só conhecia as Ilhas Celestes. No fim, ele queria destruir tudo para ir para um novo mundo, como se estivesse realmente destruindo o mundo que ele conhecia para fazer um novo começo. Isso não se assemelha àquilo que eu comentei sobre Deus da Destruição e Deus da Libertação, do recomeço, do fim para ter um novo início? Parece que esse é mais um motivo aí para ele voltar ainda no arco de Elbaf. Justificar seu passado, né, mostrar suas relações com o Deus do Sol, a gente entender também como os Birkans enxergavam essa figura e por aí vai. Então assim, tá? Seja mostrando uma qualidade de improvisação incrível na história, algo que eu acho totalmente possível do Oda tá fazendo aqui, ou realmente uma qualidade numa estrutura já pensada pro personagem. Independente do que seja, tá? Eu acho que esse é um caminho muito legal pro Oda traçar pro Deus Enel. Luffy não é Nika e nem Joy Boy. Depois de todo esse discurso do Jaru, o Luffy faz dois comentários legais sobre Nika. O primeiro é que ele deve ser o cara a quem a Bonnie estava se referindo nesse momento em Egghead.
E o segundo é que a questão da roupa branca e das nuvens devem justificar o porquê de todos estarem falando que ele parece muito com Nika, mas eu não tenho nada a ver com esse deus. E eu acho que é bem isso, né? O Luffy é o Luffy. Ele herdou sim os poderes de Nika, mas ele não é essencialmente o Nika. Ele herdou a vontade de Joy Boy, mas ele não é essencialmente o Joy Boy. Por mais que Zunisha e MF queiram que assim seja, por reconhecerem os tambores da libertação que também ouviam no coração do seu amigo há 800 anos. Monkey D. Luffy é Monkey D. Luffy. Enquanto tem alguns que querem se tornar o deus do sol para comandar o mundo, o Luffy quer simplesmente viver sendo livre, viver sendo ele, tá? E é dessa forma que a fruta de Nika o escolheu, por ele ser exatamente quem ele é. A ambição de Harold e Loki por ser Nika. Pra mim, essa fala do Jaru reforça muito a ideia de que a fruta lendária de Elbaf é realmente a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol, que o Luffy, porventura, acabou comendo. Porque se a percepção da galera é que ambos batalharam pela fruta e buscavam se tornar Nika por isso, é porque, mano, a rapaziada de Elbaf acredita que essa fruta lendária era a fruta do deus do sol. Até por esse motivo, o Loki fica repetindo que ele é o próprio deus do sol, que ele é essa lenda e tudo mais, mas no fim das contas, deve ter comido outra Akuma no Mi, ou quem sabe nem comeu nada e tá aí blefando só porque, né, ele gosta de uma traquinagem, de uma piadinha, de a câmera tá escondida ali, não me bate não. Enfim, Eiichiro Oda malandramente, a menina inocente, faz o Luffy cortar essa resenha no Jaru, porque a gente ia ter mais informações sobre a história de Elbaf, que, cara, tô muito curioso pra saber, tá? Mas o protagonista direciona o plot pra outro lado. Loki é a maior vítima de Elbaf. Pra espanto de todos os gigantes, Luffy lança o seguinte: e aí? E esse tal de Loki? Ele é gente boa? É dos papos? Qual é a dele? Os caras ficam malucos alegando um bando de coisas, julgando o cara, por umas pegadinhas de sei lá quantos anos ele tinha, que ele deveria fazer tranquilamente ali numa boa. E pior, cara, isso aqui é meio zoado, tá? Os caras julgam ele por uma profecia idiota que rolou antes do Loki nascer, de que o rei Harald seria morto por um filho, tá? Não é artigo definido o filho, é indefinido um filho, e vai saber quantos ele tem. Sabe qual é a real? Eu tô achando que esses caras aí de Elbaf estão sendo meio bobões assim, sabia? E o Loki é realmente o GOAT, cara, a estrela máxima desse país. Olha que absurdo, pô, os caras eles culpam que a rainha morreu porque o cara nasceu um ano antes dessa tragédia, dessa fatalidade. O cara perdeu a mãe e a galera culpa ele por isso, porque ele nasceu um ano antes. Ah, ele matou o cavalo da família real no mesmo ano que a Charlotte Lillian matou o lendário guerreiro Joru. Cara, a Big Mom não era má em essência. Ela era uma criança absolutamente poderosa, sem controle, sem noção da sua força e que também tinha uns surtos, né? E eu acho que o Oda ter levantado o nome dela aqui é pra nos indicar que o Loki também, lá antigamente, também poderia ser assim. Uma criança que fazia brincadeiras sem noção devido à sua força descomunal, que acabou matando o cavalo de sua família, tal como a Big Mom matou um urso sem querer para separar uma briga, porque para ela, brigar era errado. Agora imagina crescer com uma nação inteira martelando na sua cabeça que você é a ressurreição do mal, que você é o próprio caos. Irmão, o Loki era de boa. Eu imagino isso, era de boa, meu headcanon, era de boa, relaxado, depois ficou maluco, pô. Foi vítima da sociedade dos gigantes e da crença maluca que eles têm numa profecia dizendo que uma criança ia nascer para matar o rei que era o príncipe blá 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 blá. Ele é uma criação dos julgamentos que fizeram sobre ele por culpa de uma profecia sem fundamento e de falta de entendimento que tiveram com ele quando criança. Desde que ele tem 1 ano de idade, os malucos estão colocando na cabeça dele que ele é um príncipe amaldiçoado destinado a ser caótico, que ele é o culpado pelo cavalo ter morrido de não sei o que lá e que, cara, principalmente pela morte de sua própria mãe. Como é que o cara não ia despirocar da cabeça? Na adolescência, ele já devia ser um doidão tacando fogo nas paradas em tudo, rindo igual Nika, pica-pau, biruta, deus da destruição, pô. Como é que eu não ia ficar louco? Ele é realmente um reflexo do mal, né? O reflexo do mal que fizeram com ele através de julgamentos completamente distorcidos. Inclusive, essa profecia menciona um filho.
E eu imagino que além do Hayrodin e do Loki, o Harold tenha outros. Porque no capítulo 1130 os gigantes mencionam que o Hayrodin é um filho do Harold que tá por aí meio largado, né? Enquanto o Loki é o filho legítimo. Como se tivessem mais bastardos do rei espalhados por Elbaf ou até por aí, né? Vai saber. Então pode ser sim que outra pessoa, outro filho, tenha matado o rei. De verdade, esse assassinato do rei Harold tá muito mal contado. Eu assumo o manto do homem, tá? Eu sou do time do príncipe Loki e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu tô apaixonado. Fato curioso que eu não posso deixar de mencionar sobre ele ter matado o cavalo da família real é o seguinte, tá? O Loki da mitologia nórdica é um shapeshifter, então em uma certa ocasião ele se transformou em uma atraente égua para conquistar a atenção de Svadilfari, esse cavalão aí cheio de pernas, e impedir que ele ajudasse um mestre gigante construtor a completar a fortificação de Asgard. Quando os dois estavam juntos, Loki e Svadilfari acasalaram, e aí o Loki ficou grávido, tá? E deu à luz a Sleipnir, outro cavalo de várias pernas. Aí depois fala do bagulho do Shebeck do Barba Negra que não tem nada a ver. Beleza, é o seguinte, tá? Será que o Oda tava querendo botar um cavalo na história do Loki só pra fazer, tipo, a mínima referência a essa passagem? Enfim, é desagradável. Loki, o príncipe gigante pirata versus Shanks o Ruivo. O Jarou explica que levou essa espadada na cabeça ao tentar impedir que Loki matasse o rei Harold, mas eu te pergunto, em algum momento falaram que foi o próprio príncipe que fez isso? História mal contada, meu velho ancião. Mas realmente parece que o Jarou pode ter sido uma testemunha do que aconteceu, porque ele alega que logo depois de matar o rei, Loki saiu para o mar em busca de causar o caos. Mas nessa sua insana e breve aventura, surgiu um obstáculo maior do que ele poderia imaginar, e que justifica dois elementos muito importantes. Shanks, o Ruivo. Olha só, o rei Harold morreu há 6 anos e o Loki foi derrotado pelo Ruivo no mesmo ano. O que isso significa? Primeiro, que Loki é absurdamente poderoso, mas o Shanks é ainda mais. Em uma jornada pelos mares do Novo Mundo em menos de 1 ano, esse gigante insano conseguiu uma recompensa especial de 2,6 bilhões de berries. Após os acontecimentos finais desse capítulo, eu acho que já entendi por que ela é especial. Porque o governo mundial não quer esse homem morto. O governo mundial quer recrutá-lo para sua organização. Então, assim como a do Sanji em Whole Cake Island, deve ser um cartaz de Only Alive. O outro fato interessante é que esse encontro justifica o que todo mundo já estava teorizando. Foi através desse confronto que Shanks se tornou um Yonkou, porque é confirmado que ele conquistou esse título há 6 anos. Provavelmente essa demonstração de força absurda que ele mostrou ao derrotar o Loki, e a influência enorme que ele ganhou em Elbaf depois disso, o fizeram ser reconhecido dessa forma. E aqui vale a gente ficar atento para não confundir uma parada, tá? Já tô sentindo que vai ter uma galera falando que o Shanks só chegou no final da batalha para embrulhar o Loki na porrada, que ele já estava amassado por vários outros gigantes, mas os eventos são diferentes. Há 6 anos, o Shanks venceu o Loki e o devolveu para Elbaf. Então depois disso, entre essa época e o período atual, né, ou seja, 6 anos a 1 ano atrás, o príncipe escapou de suas amarras, tentou fugir da região, mas só foi capturado devido a uma insana união de todos os gigantes para tentar pará-lo. A conversa de Loki e a reunião do trio original. O Luffy ter ficado de boa com o Loki já parece um motivo para achar que o príncipe é do bem. A mensagem da moça também, falando que ele tem um coração gentil, é outro ponto que, cara, joga a favor do príncipe. Mas vale lembrar que o Luffy já foi enganado algumas vezes, como por exemplo com o Kanjurou e também com a Purin. Eu falei que o Luffy fica diferente quando o Shanks é mencionado e o Zoro vem para reforçar isso. Então o nome do Ruivo pode ser uma arma de manipulação que o Loki tá usando para enganar o Luffy, mas ao mesmo tempo, tá? Eu acho que o Loki assumiu esse papel de malucão que colocaram sobre ele, mas no fim vai ter um bom coração, vai ter um coração gentil. Esse cara ainda vai mostrar um lado mais sensível, pode anotar aí. Enfim, o Zoro faz seu papel, né, como aquele que melhor conhece o Luffy, e a Nami faz o seu papel como aquela que melhor conhece os dois. Eu achei que o Zoro ia embarcar na ideia do Luffy, mas eu não pensei que a Nami também fosse navegar nessa loucura. Mas a real é que ela tá indo com eles, né, pra tomar conta também, mas principalmente pelos tesouros do castelo
de Elbaf, cada um com seus interesses, né? Assim como o Road, que aparece do nada já guiando o Svark que eles estão, e eu não sei porque eu achei tanta graça da cena do Luffy perguntando por que esse doidão tá aqui. Ele é um gadão, Zeus também não passa impune, tá? O outro detalhe legal da reunião do Luffy, da Nami e do Zoro é que eu cheguei a mencionar logo que tivemos Elbaf revelado que cada um deles poderia ser um destaque em um dos seus 3 reinos. Nami no céu, Luffy no sol e Zoro no submundo. Será que a gente vai ver um confronto deles lá embaixo contra a Shanka e o Shonks? Vamos então para a parte final do capítulo que o coroa como de longe, tá? De coração, de longe pra mim, cara, de muito longe mesmo, o melhor capítulo do ano. Oda gênio, eu se divirto. Loki, o novo cavaleiro sagrado. Shanka e Shonks chegam com uma proposta inusitada para o príncipe dos gigantes. Eles o convidam para se tornar um cavaleiro sagrado. Isso aqui, meu irmão, levantou muitas questões, principalmente depois que o Loki questiona se isso o transformaria em um Tenryubito. E a resposta é o silêncio. Então vamos entender isso melhor. Os Cavaleiros Sagrados são uma ordem de cavaleiros a serviço do governo mundial que atuam como os responsáveis pela aplicação da lei oficial de Marejoa. E agora parecem também que tem ali outras missões, né? Mas até então eles pareciam tipo os policiais da Terra Sagrada, né? Mal comparando. Mas eles são dragões celestiais? O Garlin é, Shonks provavelmente, mas será que todos são? A gente não tem certeza, faz sentido que sejam, tá? Só que isso nunca foi confirmado e o convite pro Loki abre um precedente estranho. Assim também como a apresentação da Gunko, sem o pronome de tratamento Sent, são presente em todos os dragões celestiais. Então é possível que nem todos os cavaleiros sagrados sejam de fato Tenryubitos. Lembram que a York solicitou se tornar um dragão celestial em troca de trair o Vegapunk para ajudar os Gorosei? Então parece ser aquela questão, né? O nosso sangue é o mais puro e importante do mundo, a nossa casta é a mais alta de todas, mas se por acaso você é um ser extraordinário, tá? Que com sua enorme força ou inteligência vai me beneficiar, meu irmão, vai me favorecer, a gente te arranja um lugarzinho aqui com a gente, tá? Eu acredito, inclusive, que o Barba Negra sabe disso, sabe que pode alcançar esse patamar e por isso vai buscar se tornar um dragão celestial. Esse é o próximo passo de Marshall D. Tate. Pelo que parece, existe essa hipocrisia na própria discriminação feita pelos dragões celestiais. É algo seletivo, né, visando sempre a vantagem para eles. Mas eu acho que por dentro, tá, eles podem falar, não, beleza, tu é dragão celestial agora, mas eles não aprovam realmente o fato do Loki ou da York como Tenryubitos. Mas aceitam ter eles ali como uma forma de, cara, usufruir de suas capacidades únicas. Apesar de que o Loki é da alta elite de Elbaf, né? Então os caras podem olhar pra ele com outros olhos, mas enfim, muito curioso esse convite para se unir aos Cavaleiros Sagrados. A Gunka não ter o Sent no nome torna plausível que outras poderosas figuras na história receberam esse convite. Será que os Cavaleiros Sagrados são compostos por um grupo seleto de famílias de dragões celestiais, como parecem ser os Figarland e também os Menhar, somado a descendentes de poderosas figuras de destaque através dos últimos 800 anos? 8 séculos, que foram se tornando cavaleiros sagrados devido à sua enorme força? Independente dos convidados se tornarem Tenryubitos ou não, eu acho que esse é um cenário bem plausível para Imu-sama, os Gorosei e os dragões celestiais aumentarem sua guarda e também do seu exército real. O mundo de One Piece está chegando no seu momento ápice, está chegando na grande guerra final da obra. E a gente já falou aqui 1000 vezes, como todo mundo já percebeu, o governo mundial não tem um poderio comparado ao dos piratas. Cara, se rola uma união de 2 Yonkou ali, meu irmão, esquece, vai ser uma loucura total. Então não tem como o governo mundial, com a força que ele apresentou até então, suportar um avanço como dos revolucionários, com outros piratas, com tudo mais. Então é complicado, tá? É difícil e eu tô achando que o Imu-sama também agora, e os Gorosei falam, meu irmão, chegou o momento da gente recrutar figuras poderosíssimas, deixar, cara, essa honra aí, né, esse orgulho de sangue nobre de lado, para convocar mais pessoas pro nosso lado e a gente conseguir se defender desse eventual, cara, combate que vai ter, né, a grande guerra final, que o Imu-sama provavelmente já entende que vai acontecer em algum momento, ó.
há muitos e muitos e muitos anos. Então é possível que ele esteja fazendo aí sua última seleção para montar aquele time para a batalha final. E claro, é possível também que ao longo da história, né, outros personagens muito poderosos tenham se tornado cavaleiros sagrados devido à sua força, mesmo sem ter nascido Tenryubito. E quem sabe até, a partir desse convite, né, e aceitação, todo o resto da sua família que nasceu depois dele passou... Dele, no caso, o personagem que a gente está supondo que entrou, que era normal, era forte e virou um cavaleiro sagrado, tá? Depois dele, todo mundo que nasceu na sua família acabou virando ali um dragão celestial e teve uma criação voltada para se tornar cavaleiro sagrado. Inclusive, se o governo mundial realmente estiver precisando de ajuda para recrutar uns caras poderosos, eu indicaria o nível 6 de Impel Down. Talvez tivesse ou tenha algum personagem muito poderoso lá que aceitaria essa oferta. Imagina só se o Doflamingo volta a ser um dragão celestial. Eu sei que o governo mundial não ofereceria isso a ele, né? Mas imagina só se realmente o nível 6 ali, que é para fazerem as pessoas serem esquecidas, seria para depois, futuramente, quem sabe, recrutar elas para se tornar um cavaleiro sagrado. A identidade da Shanka é a Gunko. Antes do fechamento, devo dizer que eu achei bem diferente o design dela. Eu não esperava que fosse ser tão exposto assim. Eu achei que ia ser uma parada mais Garlin, mais de armadura ali. Nada disso, tá? Um mangão estilo Caribou, muito doido, uma coisa realmente louca. E as coxinhas de fora que assim, o Loki não aceitou o convite. Mas será que se ele não tivesse com as vendas nos olhos... Desculpa. Eu esperava algo mais de elite, né, tipo o Garlin God Valley, a galera que tava lá, mas não deixa de ser classudo da sua forma com esse blazer de 6 botões aí no estilo do Sanji. O chapéu eu já esperava, tá, mas eu achei que ia ser de um estilo mais do Jotaro Kujo, porque em todas as imagens que ela apareceu anteriormente, dava pra ver que por baixo do capuz tinha um boné ali, né, uma boina com essa aba exposta aí, como tá marcado nessa imagem. O que eu acho mais interessante, tá? Esse chapéu dela aí realmente, cara, o design todo dela lembra a Koala. E o Dragon mencionou que os revolucionários vão pra cima do governo mundial quando os cavaleiros sagrados começarem a se mover. A Gunko pode ser, parece ser, o matchup final da Koala em One Piece, tá? Quando acontecer a guerra final, quando os revolucionários partirem pra cima do governo mundial. E se não for da Koala, aí eu acho que pode ser da Belobete, né? Eu acho que o detalhe mais curioso do design dessa personagem é o fato do seu olho direito, cara, ser... Ali a íris é preta e a sua pupila é branca. Então eu me pergunto se ela tem algum doujutsu, né? E eu genuinamente espero que não, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa curiosa aqui. A gente nunca viu o outro olho do Shonks. Durante todo esse capítulo, o Oda faz questão de esconder ele aqui, nesse outro momento, até com um balão de fala, no intuito de ainda manter o segredo de se ele é ou não o Shanks com sua cicatriz, mas na real, ele pode estar escondendo esse olho diferente. Será que esse olho é uma marca dessa dupla? Uma marca atual dos Cavaleiros Sagrados? Porque o Garlin não tem os olhos assim, né? Mas pode ser algo recente, não aplicável para o líder deles. Enfim, fica aí como reflexão pra gente. O que me pareceu curioso também é que logo na sequência, nesse quadro, o olho dela tá de volta ao normal. Mas aí eu imagino que deve ter sido um erro mesmo, tá? Por fim, não tem o nome da habilidade da Gunko revelado, o que ainda mantém o segredo dos poderes dos Cavaleiros Sagrados. É algo concebido por Imu-sama como os Gorosei ou se tratam de Akuma no Mi? Pra mim, parece mais ser uma habilidade de fruta mesmo, mas ao mesmo tempo, não é que essa moça usa bandagens na mesma forma de seta que o rabo do capiroto de Imu-sama? Isso aí é bem curioso. Shonks definitivamente não é o Shanks. O Loki deveria reconhecer o ruivo? Então, ele é bem mais alto, né? O outro tá encapuzado, não dá nem pra ver se ele viu o rosto do Cavaleiro Sagrado, mas o ponto é o seguinte, tá? O príncipe tá com vendas nos seus olhos, então não dá pra ver nada mesmo, mas se ele fosse o Shanks, ele certamente sentiria a mesma presença do homem que o derrotou há 6 anos. É claro que dá pra suprimir, né, a sua aura ou expandir ela com o Haki do Rei, elevar ou diminuir a sua presença, mas eu não acho que seja o caso aqui, tá? Eu acho que é realmente um Shonks, e se fosse mesmo o Shanks, cara, no detalhe, tá? Em qualquer nuance, na presença, no mínimo Haki que ele sentisse, na intenção, ele ia saber, o Loki ia saber que é o Shanks. Por isso pra mim, cara, de verdade,
já não era o Shanks e com certeza não vai ser. Aí em relação mas ele ouviu a voz do cara e não comentou nada sobre ser o Shanks. Assim, eu acho que isso conta um pouco, só que gêmeos idênticos, isso eu descobri pesquisando agora também, podem ou não ter a mesma voz. E isso é bizarro, tá? Eu tenho um tio que é gêmeo idêntico e ele tem a mesma voz. E eu era pequeno, eu não sabia que ele tinha um gêmeo, o gêmeo apareceu, falou comigo fingindo que era o irmão e foi uma loucura total, eu fiquei, mano, transtornado. Enfim, essa questão da voz é o seguinte, se fosse a mesma voz do Shanks, ele teria reconhecido. Se fosse o Shanks falando, ele falaria, putz, essa é a voz do Ruivo. Então deve ser um gêmeo idêntico com voz diferente, ele ouviu a voz e nem tchum, tá ligado? Porque a voz não era a voz do Shanks. Aí tu vai ver tudo que ele escutou o Shanks falar Kamusari. Ah não, esse foi o Kid. O lobo, o Loki e o lamento. Por fim, Oda colocou logo um lobo pra defender o Loki. Será um indicativo de que ele tem na verdade a fruta do Fenrir? O que mais se destaca nessa situação é a resposta do príncipe. Após seu fiel amigo tentar ajudá-lo, Gunko usa seus poderes para capturar a criatura. Shanks ameaça a vida do lobo com palavras, as quais Loki, com um rosto que expressa a fúria mesmo sem seus olhos aparentes, contesta de prontidão. Cara, achei muito maneira essa determinação na fala, reconhecer a tristeza que ele vai sentir, talvez por ter um coração gentil, porque se não tivesse não ia sentir nada, lamentar pelo amigo e recusar o convite absurdo que está sendo feito. Essa questão dele engolir a raiva também é muito forte, porque, cara, me remete a algo da vida dele, né? Como eu mencionei no meio do review, ele foi julgado desde que nasceu como o príncipe amaldiçoado, como alguém que traria desastre e caos. O quanto esse cara não teve que absorver durante sua vida inteira de forma injusta. O quanto de ódio e raiva ele não acumulou no peito durante tantos anos. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ver o Loki explodindo no haki do rei insano, expurgando essa ira e traduzindo um pouco do que é o tamanho peso que ele suporta por simplesmente ser quem é. Galera, e só pra vocês saberem, tá? Nesse momento aí do vídeo, eu ainda tô cheirosíssimo, irmão. Cara, de verdade. Insider é maneira, gostei muito das roupas, então clica aí no primeiro link da descrição e compra seu kit, cara. É muito desconto em cima de desconto, em cima de desconto, realmente vale a pena, de verdade. Gostei bastante das blusas e tenho certeza que vocês vão gostar. Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e por favor, cara, deixe os seus comentários. Que capítulo maravilhoso de One Piece, cara. O ritmo foi bom, foi rápido, as coisas foram acontecendo. A galera, mas o Elbaf é gigante, será que eles vão conseguir caminhar de um lado pro outro tranquilamente? Meu irmão, esquece. Os caras estavam lá no castelo, já apareceram no submundo e tem que ser assim mesmo. Ritmo bom, informação pra caramba, lore do nosso querido Nika aí, cara, mitologia de Elbaf. Sensacional, que capítulo bom. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal, cara, se junta a essa tripulação, já somos 600 mil e vamos adiante aumentando a grande frota do Chapéu de Palha, beleza? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, valeu mesmo, espero que você seja da equipe do Loki Coração Gentil também e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso galera, tamo junto, valeu!